Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje, um projeto de lei no Senado dá nova oportunidade aos endividados. As notícias de ecologia e sustentabilidade na coluna Momento Eco e uma entrevista sobre a campanha Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. O Senado Notícias Revista começa agora. Milhões de consumidores endividados estão próximos de uma nova oportunidade. Um projeto de lei do Senado prevê uma chance de recuperação para pessoas físicas ameaçadas de falência. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo, 58% das famílias brasileiras têm dívidas, 24,6% têm débitos em atraso e 10% não têm condições de sair da inadimplência. Quando você tem dívidas, você parece que não cresce financeiramente, fica tudo parado. Eu fiquei desempregado, né, e estou tentando outro emprego para poder começar a trabalhar e depois negociar a dívida. Eu estou com um problema no banco, financiamento de carro, não pude terminar de pagar e estou sentindo na pele porque eu sou autônoma, né? O superendividamento é um perigo real. Quando ele ultrapassa a capacidade de pagamento das pessoas, coloca em risco a própria economia do país. Cai o consumo, diminui a renda, encolhe a produção, o crédito fica mais caro, aumenta o desemprego. Um projeto em análise no Senado tem o objetivo de evitar a falência de pessoas cujas dívidas ultrapassam o valor dos bens penhoráveis. Países como a França e os Estados Unidos já adotam esse procedimento. A ideia é criar mecanismos de negociação para que os devedores tenham a chance de um novo começo. O projeto cria um regime jurídico anterior à insolvência civil, estimulando uma composição dos credores com o devedor. Caso isso não seja possível, caberá a um juiz arbitrar o plano de pagamento mais justo. É para apoiar a pessoa direita, a pessoa de boa fé, aqueles que ficaram numa situação de inadimplência em função da crise econômica, e isso é bom para o próprio credor, porque o devedor se apresentará perante um juiz, fará um levantamento do seu patrimônio e aquelas dívidas que excederem ao seu patrimônio ou à sua renda, ela será protegida para que ele possa se manter e para que ele possa recuperar o seu crédito. Abuso sexual em transporte público, um problema que tem chamado a atenção de todo o país. Muitos casos ficam sem punição, uma vez que a lei não define exatamente o que é abuso. Para tentar corrigir o problema, 2 projetos de lei foram aprovados pelo Senado. Não são raras as histórias de mulheres que são importunadas de forma constrangedora dentro do transporte público. O cara passou assim a mão assim, eu estava tão sonolenta e eu só tirando a mão dele e ele passando, eu tirando, eu me agoniei com aquilo, né, e levantei, né, eu digo, Senhor, me acorda desse sono da morte. Estava passando um senhor, acho que era um senhor, olhei, aí ele passou tipo a mão assim, ó. É estranho porque você fica sem reação, então assim, é muito complicado, porque você não sabe a quem recorrer, você olha para a pessoa, fica de cara feia, mas a pessoa insiste. Registraram a ocorrência, né, porque na época foi no metrô, né, estava muito cheio, né, aí tentei identificar a pessoa, ficou um registro. Na maioria das vezes, os agressores acabam soltos. De acordo com especialistas, o problema é que hoje existe um vácuo na lei. Ou o juiz enquadra como estupro, que tem pena de 6 a 10 anos de prisão, ou, como tem sido mais frequente, enquadra como contravenção penal, que prevê apenas pagamento de multa. O grande ponto é a interpretação que a gente dá para uma conduta, se ela é contravenção penal ou se ela é estupro. Nesses casos específicos do metrô, de transportes públicos, nós percebemos que se trata de uma conduta mais grave do que a importunação ofensiva ao pudor, porque eu não tenho só uma ofensividade à honra da pessoa, eu tenho uma ofensividade física, moral, psicológica. Com a sensação de todo mundo, porque o ato é repugnante. Imagine uma pessoa no ônibus, local público, importunar alguém a ponto de ejacular em seu ombro. Então, ofendeu profundamente tanto a moral da pessoa que foi vítima ali, como de todo mundo que presenciou.
Aí quando coloca assim, a pena é só de multa. Então dá aquela sensação de impunidade. A delegada Jane Klebia diz que esses casos hoje são subnotificados. Segundo ela, boa parte das mulheres não denuncia exatamente por ter essa sensação de impunidade. A mulher tem que ter, primeiro, a confiança de que se ela for lá, não vai, como dizem, não vai dar em nada, que vai dar em alguma coisa. E para mim a lei tem que realmente ser alterada para ter uma pena mais grave, para que a apuração seja feita e se o autor conseguir ser identificado, seja punido e não reincida. Duas propostas aprovadas pelo Senado tentam preencher esse vácuo na lei. Uma delas, do senador Humberto Costa, prevê que esses casos sejam enquadrados como constrangimento ofensivo ao pudor. Outra, da senadora Marta Suplicy, tipifica como molestamento sexual. Nos dois casos, a pena prevista é de 2 a 4 anos de prisão. A pena pode ser aumentada em casos específicos. Nós temos que dar um encaminhamento, porque também, senão os juízes ficam sem um instrumento da lei para punir, porque eles não vão dar estupro para isso que aconteceu no ônibus. Mas agora, molestamento sexual, eles podem dar de 2 a 4 anos. Inclusive, no projeto, nós temos também que o juiz ele pode dar uma internação provisória, se o cara for reincidente, se ele vier de alguma questão de violência sexual, então dá um instrumento para ele também poder fazer a internação. Punição para os causadores da tragédia ambiental de Cubatão, em São Paulo. Relatório da ONU sobre recursos hídricos e avanço da energia limpa no Brasil. Destaques da coluna Momento Eco, com André Luiz Rego. E a energia solar continua avançando no Brasil. Um consórcio franco-canadense recebeu autorização para operar 4 usinas solares no interior de Minas Gerais. Elas ficam localizadas no município de Pirapora, nordeste do estado, e representam um investimento de R$1 bilhão. Serão 600 mil painéis solares em uma área de 400 hectares. Um relatório da ONU sobre recursos hídricos mostra que 70% da água doce do planeta é consumida pela agricultura. Vamos a alguns números deste relatório. Nos últimos 50 anos, a produção da pecuária triplicou. A área equipada para irrigação dobrou de tamanho. E a aquicultura, que é a criação de peixes em cativeiro, aumentou em 20 vezes. 56% da água do planeta acaba se transformando em resíduo da produção agrícola ou da produção industrial. Em uma ação que demorou mais de 30 anos para ser julgada, 24 empresas do polo petroquímico e siderúrgico de Cubatão foram condenadas a pagar indenização por danos ambientais à Serra do Mar. O valor da indenização ainda não foi definido, mas pesquisadores da USP calculam que seja necessário $800 milhões para a recomposição total da área. Em 1982, Cubatão foi eleita a cidade mais poluída do mundo pela ONU. Este foi o Momento Eco de hoje. Voltamos na semana que vem. Até lá! Este é o mês da campanha Outubro Rosa, que lembra a importância da prevenção ao câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres no Brasil e no mundo, respondendo por cerca de 25% dos casos novos por ano. O jornalista Ronaldo Martins conversou sobre esse tema com a médica mastologista Daniele Calvano. Qual que é a importância de se parar um mês para fazer uma campanha de prevenção contra o câncer de mama? É justamente chamar a atenção sobre uma doença que tem muito mito em torno dela. O Outubro Rosa ele começou a virar a campanha na década de 90 nos Estados Unidos. Eram distribuídos lacinhos rosas numa corrida em Nova York e para atentar à importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E aí ele tomou uma importância mundial. No Brasil, começou em 2008, acendendo
um obelisco de São Paulo. E, a partir de então, todas as entidades, empresas, população começaram a tomar parte do Outubro Rosa, todo mundo com o objetivo de incentivar a população a conversar sobre a doença, a desmistificar a doença, a falar sobre a importância da detecção precoce e do tratamento adequado para uma doença que é curável quando diagnosticada precocemente. E o que a mulher pode fazer para que esse diagnóstico seja precoce? A principal ferramenta de impacto é o acesso à mamografia, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mulher, a partir dos 40 anos, faça mamografia anualmente. E isso, isoladamente, já reduz a mortalidade por câncer de mama em torno de 20% a 30%. E no Brasil, apesar de parecer uma medida simples, as mulheres não têm acesso a esse rastreamento. O acesso é limitado. Apenas 24% da população que teria que fazer esse exame tem acesso a esse exame pelo Sistema Único de Saúde. Você falou que essa doença é mistificada. Quais seriam os principais mitos que existem em torno do câncer de mama? Primeiro, que o câncer de mama não tem cura, né? O segundo é que o tratamento é sempre relacionado à mutilação. E a gente sabe que, quando diagnosticado precocemente, o câncer de mama tem uma taxa de cura de 95%, é uma taxa muito alta, é um câncer bom de se tratar, quando tratado precocemente e adequadamente. Em 2012, a gente teve um salto aí no aspecto da mutilação, porque uma lei incentivava a reconstrução mamária no mesmo ato do tratamento cirúrgico. Isso é feito hoje? Isso é uma obrigação fazer, mas não é feito. Apenas 25% da população que é assistida no Sistema Único de Saúde tem acesso à reconstrução mamária imediata. Então, o Brasil está aquém do que ele pode oferecer em termos de tratamento para mulher com câncer de mama. Essas mulheres, de forma geral, ainda são desassistidas no país. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.